Há momentos na vida em que parece que tudo se calou. As pessoas se afastam, os planos não andam, as portas parecem fechadas e até o céu parece em silêncio. Você ora, chora, busca, mas nada muda. E então vem aquele pensamento que tenta roubar sua fé. Será que Deus me esqueceu? Mas a verdade, meu irmão, minha irmã, é que Deus não esquece de quem Ele separa. Quando Ele te chama para algo grande, antes de te expor, Ele te esconde. Antes de te usar, Ele te molda. Antes de te enviar, Ele te prepara. O isolamento, por mais doloroso que seja, não é castigo, é lapidação. É nesse tempo que Deus tira as distrações, o barulho, as influências que te afastavam de Deus, e começa a trabalhar em silêncio, dentro do seu coração. Você pode até não perceber, mas é no silêncio que Deus mais fala. É na pausa que Ele mais age. E é na solidão que Ele mais te fortalece. A Bíblia está repleta de exemplos de pessoas que foram separadas antes de serem usadas. Moisés, antes de libertar o povo do Egito, foi separado por 40 anos no deserto, pastoreando ovelhas. Elias, antes de ver o fogo descer do céu, foi escondido por Deus junto ao ribeiro de Quirite. Jesus, antes de começar o ministério, foi levado ao deserto. Você percebe? Todo aquele que carrega um propósito grande precisa passar por um tempo de solidão sagrada. Porque é nesse tempo que o coração se purifica e a fé se solidifica. É nesse tempo que aprendemos a depender, não das pessoas, mas de Deus. Talvez você esteja vivendo exatamente isso agora. Talvez olhe à sua volta e veja portas fechadas, amizades que se foram, relacionamentos que acabaram, e uma sensação de que está sendo deixado de lado. Mas o Espírito Santo quer te dizer hoje: você não está esquecido, está sendo separado. Separado para crescer. Separado para amadurecer. Separado para ser preparado. Separado para o novo que Deus vai te entregar. No livro de 1 Samuel, vemos Davi sendo separado dos irmãos. Enquanto todos estavam no banquete com Samuel, Davi estava no campo, cuidando de ovelhas. Aos olhos dos outros, ele estava esquecido. Mas aos olhos de Deus, ele estava sendo preparado para o trono. O campo que parecia isolamento era, na verdade, o lugar do treinamento. Foi ali, sozinho com as ovelhas, que Davi aprendeu a ouvir a voz de Deus, a tocar a harpa, a lutar contra o leão e o urso. Ou seja, tudo o que ele viveu no secreto o preparou para o público. O mesmo acontece com você. O tempo escondido não é tempo perdido. É o tempo de construção, de raízes profundas, de fortalecimento espiritual. Deus está te ensinando a lidar com aquilo que ninguém vê, para depois te confiar aquilo que muitos verão. Lembre-se, o isolamento não é ausência, é intimidade. Quando Deus quer tratar profundamente alguém, Ele a leva para um lugar onde só Ele e essa pessoa estão. Não é castigo, é cuidado. Ele tira o excesso de vozes, o excesso de pressa, o excesso de dependência emocional. Ele te separa não porque te rejeitou, mas porque quer te revelar algo que só pode ser aprendido no silêncio. E sabe o que é lindo? É que, no tempo certo, o mesmo Deus que te separou vai te apresentar. Assim como Samuel ungiu Davi diante de todos os irmãos, o Senhor também vai te colocar de pé diante de quem não acreditou em você. Mas não antes do tempo. O isolamento é o processo que antecede a honra. Então, se hoje você sente que está parado, esquecido ou sozinho, eu quero te dizer: você está no centro do plano de Deus. Esse silêncio é o palco onde Ele está construindo a próxima fase da sua história. Não desista agora. Não se entregue à tristeza. Deus não te separou para te punir, Ele te separou porque confia em você. Ele sabe que você aguenta esse tempo, porque há algo dentro de você que Ele mesmo colocou, um propósito que ainda vai florescer. E no momento certo, quando tudo parecer impossível, o Senhor vai virar o cenário. Vai chegar um dia em que você vai olhar para trás e dizer: agora eu entendo por que precisei passar por aquele tempo sozinho. Deus estava me preparando para algo que eu nem imaginava. Então respira fundo e confia. Porque o Deus que te separou é o mesmo que vai te levantar diante de todos. O mesmo que te escondeu é o mesmo que vai te revelar. E o mesmo que te silenciou é o mesmo que vai colocar uma nova canção nos teus lábios. Se essa palavra falou com você, se ela tocou o seu coração, eu te convido a fazer parte desta família de fé. Aqui, diariamente, compartilhamos mensagens que fortalecem a alma e renovam o espírito. Então se inscreva agora no canal, ative o sininho, e venha caminhar conosco.
Você não está sozinho nessa jornada. Deus te separou, mas Ele também te sustenta. E quando Ele te apresentar, será lindo ver o que Ele fez no secreto. Há algo misterioso e, ao mesmo tempo, divino, no modo como Deus conduz a história daqueles que Ele escolheu. Nem sempre o processo é visível. Nem sempre o céu responde na hora. Mas o silêncio de Deus nunca é ausência, é movimento invisível. Enquanto você pensa que nada está acontecendo, Deus está alinhando o que você ainda não vê. Muitos confundem o isolamento com o abandono, mas há uma diferença gigantesca entre os dois. O abandono é a ausência de cuidado. O isolamento divino é o excesso de zelo. Deus te ama tanto, que prefere te esconder para te proteger, antes de te expor sem preparo. Pense em Esther. Durante muito tempo, ela viveu escondida entre tantas outras jovens, sem entender por que estava ali, longe de sua terra, sem família, sem destaque. Mas aquele tempo de anonimato era o treinamento para o trono. Enquanto o mundo não a via, Deus a vestia de propósito. E quando chegou o momento certo, ninguém pôde impedir o favor de Deus sobre ela. Assim é com você. O isolamento é o ateliê de Deus. É onde Ele pinta os detalhes da sua missão, corrige os traços da sua alma e te ensina a ser forte mesmo quando ninguém está vendo. Esse tempo é o solo onde as raízes crescem. E toda árvore frutífera precisa de um tempo de profundidade antes de florescer. Você pode até sentir o peso do silêncio, mas não o interprete como castigo. Deus está te ensinando a não depender da validação das pessoas. Porque se você precisar de aplausos para continuar, um dia a ausência deles te fará parar. Mas quando você aprende a caminhar sustentado apenas pela voz de Deus, nenhuma ausência humana te derruba. O isolamento é o lugar onde Deus substitui o barulho da aprovação pelo som da direção. E é exatamente nesse momento que Ele começa a reescrever sua história de dentro para fora. Ele muda pensamentos, cura feridas, reordena sonhos e mostra que o verdadeiro valor não está no que os outros veem, mas no que Ele já depositou dentro de você. Se hoje você sente que o mundo te esqueceu, lembre-se. Até o apóstolo Paulo precisou viver tempos de silêncio antes de pregar o Evangelho. Depois de sua conversão, ele passou 3 anos no deserto da Arábia, sendo instruído diretamente por Deus. Gálatas 1 versos 17 e 18. Ele saiu dali não com fama, mas com convicção. E quando apareceu, já não era o mesmo. Era um homem moldado pela presença. Deus está fazendo o mesmo com você. Ele está te tirando de algumas situações não porque você é fraco, mas porque você é forte demais para continuar em ambientes pequenos. Ele está te afastando de pessoas, não porque te rejeitou, mas porque quer te cercar apenas daqueles que vão cooperar com o propósito. E Ele está te chamando para o secreto porque quer falar com você sem intermediários. Agora feche seus olhos um instante. Sinta a presença de Deus te envolvendo. Ele quer te lembrar: eu te separei, mas eu nunca te deixei. Senhor meu Deus e meu Pai, hoje eu me coloco diante de Ti com o coração aberto e a alma sensível à Tua voz. Quantas vezes, Pai, eu me senti sozinho? Quantas vezes pensei que o silêncio era abandono, que o vazio era rejeição, e que a espera era castigo? Mas hoje eu entendo, Senhor, que o isolamento é a Tua oficina. É o lugar onde o Senhor trabalha em mim, mesmo quando eu não percebo. Pai querido, obrigado por me separar. Mesmo quando doeu, mesmo quando chorei, mesmo quando não entendi, o Teu cuidado sempre esteve presente. Hoje eu reconheço. O tempo de solidão foi o tempo em que o Senhor me ensinou a ouvir a Tua voz. Eu te peço, Senhor, cura o meu coração de toda dor causada por afastamentos. Tira de mim o peso da saudade, da rejeição, do sentimento de abandono. Mostra-me que, mesmo quando ninguém está por perto, o Teu Espírito Santo nunca me deixa só. Senhor, eu te entrego os meus planos, os meus sonhos e até os meus medos. Porque sei que, mesmo quando tudo parece parado, o Senhor está movendo as peças em silêncio. Tu és o Deus que trabalha no escuro. Tu és o Deus que escreve histórias nos bastidores da alma. E mesmo quando não vejo, eu sei que o Senhor está preparando algo grande. Hoje, Pai, eu declaro: não quero mais lutar contra o tempo do isolamento. Quero aprender com Ele. Quero crescer nele. Quero me tornar alguém que confia mais em Ti do que nas circunstâncias. Ensina-me a descansar, a silenciar o coração e a ouvir o Teu sussurro suave no meio do deserto. Transforma o meu isolamento em encontro. Faz do meu deserto um altar. E que, quando chegar o Teu tempo, eu possa sair desse lugar não ferido, mas fortalecido.
Senhor, unge-me para o novo. Prepara-me para aquilo que ainda virá. Que eu seja sensível à tua vontade e disposto a seguir teu caminho, mesmo que ele seja solitário por um tempo. Que eu jamais esqueça que o isolamento é apenas o intervalo entre o que eu era e o que o Senhor está me tornando. E eu oro, Senhor, por cada pessoa que me ouve agora. Por cada coração cansado, por cada alma ferida, por cada filho teu que se sente esquecido. Abraça-os, Espírito Santo. Mostra-lhes que esse tempo é precioso. Que o Senhor está tratando, moldando, curando e preparando algo muito maior. Que o vento da tua presença sopre agora sobre cada casa, cada coração, cada mente. E que o teu amor renove a fé daqueles que estão quase desistindo. Porque o Senhor nunca se atrasa. E quando parece que nada está acontecendo, o teu poder está se movendo no invisível. Em nome de Jesus, eu declaro: esse tempo de isolamento vai terminar em propósito. Essa dor vai se transformar em testemunho. E esse silêncio vai se converter em canção de vitória. Amém. Se essa oração tocou seu coração, eu quero te convidar com todo carinho. Não saia daqui sem se inscrever neste canal. Aqui, todos os dias, Deus fala conosco através de mensagens e orações que restauram a alma e reacendem a fé. Aperte o botão inscrever-se, ative o sininho e venha fazer parte dessa família que acredita que o silêncio de Deus nunca é o fim, é o começo de algo extraordinário. Porque Deus não te esqueceu, Ele apenas te separou para algo maior. O isolamento é o espelho da alma. É nele que você descobre quem realmente é, o que realmente crê, e em quem realmente confia. Porque quando todos saem de cena, só Deus permanece. E é nesse momento que Ele começa a reconstruir o que estava quebrado dentro de você. Talvez você não perceba, mas o isolamento é o cenário preferido de Deus para realizar transformações profundas. Foi assim com Moisés, 40 anos no deserto antes de se tornar libertador. Foi assim com Davi, esquecido atrás das malhadas, cuidando de ovelhas, antes de ser ungido rei. Foi assim com Elias, sozinho na caverna, sendo tratado, antes de ouvir o sussurro suave de Deus. E foi assim com Jesus, levado ao deserto antes de começar o ministério que mudaria o mundo. Cada um deles passou pelo silêncio de Deus. Mas nenhum deles foi esquecido. O deserto não é a ausência de Deus, é o lugar onde Ele se revela de forma mais íntima. Porque enquanto o barulho do mundo se cala, a voz de Deus se torna mais nítida. Talvez hoje você esteja no mesmo deserto, sem aplausos, sem respostas, sem reconhecimento. Mas o que você não vê é que o céu inteiro está te observando crescer. A Bíblia diz em Deuteronômio 8 verso 2. Lembra-te de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração. Deus permite o isolamento não para te punir, mas para revelar o que há dentro de você. Porque há dons em você que só florescem quando não há ninguém por perto para te aplaudir. Há força em você que só nasce quando você não tem mais em quem se apoiar. O deserto é o lugar onde Deus tira os apoios falsos para te ensinar a andar sustentado por Ele. E quando você aprende a confiar mesmo sem entender, você se torna inabalável. Lembra de Davi? Enquanto os irmãos estavam na guerra, ele estava sozinho no campo. Mas foi ali, no anonimato, que ele aprendeu a enfrentar leões e ursos, e essa experiência o preparou para derrubar Golias diante de todos. Deus não treina guerreiros em palácios, Ele treina em pastos esquecidos. Então, se você sente que ninguém te vê, lembre-se: Deus te vê. Ele te observa no campo, Ele te encontra na caverna, Ele te sustenta na prisão. E tudo o que Ele permite é para te posicionar no lugar da promessa. Quando o isolamento é um chamado, não um castigo. O isolamento é o chamado dos que têm destino grande demais para viverem distraídos. Deus não separa qualquer pessoa, Ele separa os que carregam algo dele. E quanto maior o propósito, maior o tempo de preparação. Talvez você não entenda o porquê de tantas perdas. Por que amizades acabaram? Por que portas se fecharam? Porque você teve que seguir sozinho enquanto outros prosperavam. Mas entenda uma coisa: Deus precisa te tirar de ambientes que não combinam mais com a sua próxima estação. Ele está te purificando, tirando o excesso, refinando o ouro da tua fé. E o fogo que hoje queima é o mesmo que te tornará mais forte e mais brilhante amanhã. Romanos 8 verso 28 nos lembra: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso inclui o isolamento, o silêncio e a espera. Nada é desperdício para quem confia em Deus. A ferida que hoje dói,
amanhã será o testemunho que cura. O tempo que parece perdido, amanhã será a base do teu ministério. O deserto que hoje te cansa, amanhã será o lugar da tua vitória. Porque Deus não desperdiça dores. Cada lágrima que você derrama é uma semente regando o solo do propósito. Quando ninguém entende, Deus está te reescrevendo. Existem estações em que Deus te separa para te reescrever. E nessa fase, ninguém te entende. Nem família, nem amigos, nem colegas. Mas é porque eles ainda estão lendo o capítulo antigo. E Deus já começou um novo livro sobre você. O isolamento é o momento em que Ele apaga o que não faz mais parte da sua história. Deus apaga relacionamentos, caminhos, hábitos, pensamentos, tudo o que te afastava de Deus. E enquanto você acha que está perdendo, na verdade está sendo livre. Livre para viver o que Ele sempre sonhou para você. Não é fácil. O processo é doloroso. Mas todo nascimento exige dor, e Deus está gerando uma nova versão sua. Por isso, não lute contra o isolamento. Abrace o processo. Agradeça pelo deserto, mesmo sem entender. Porque se Deus te separou, é porque algo grandioso está prestes a nascer. Há um momento em que o silêncio termina. Há um dia em que o deserto deixa de ser prova e se torna testemunho. E quando esse dia chega, você entende o porquê de cada lágrima, de cada espera, de cada não que doeu. Deus nunca quis te punir. Ele quis te preparar. Porque o isolamento não é rejeição, é separação para um propósito maior. Enquanto você achava que estava parado, Deus estava te movendo. Enquanto pensava que estava esquecido, Ele estava te lapidando. Enquanto você se via só, Ele estava te ensinando a depender apenas de Deus. E quando esse processo termina, você não é mais o mesmo. Você se torna alguém moldado pela fé, guiado pelo Espírito e cheio de propósito. Porque o isolamento muda a forma como você enxerga tudo, inclusive a si mesmo. Muitos veem o deserto como um atraso, mas para Deus, é um atalho para o propósito. Moisés achava que o deserto o havia enterrado, mas foi lá que ele encontrou a sarça ardendo. Davi achava que cuidar de ovelhas era perda de tempo, mas foi ali que Deus o treinou para governar um reino. José achava que a prisão era o fim, mas foi lá que Deus o colocou no caminho do trono. E Jesus? Jesus foi levado ao deserto antes da cruz, porque era ali que ele provaria que obedecer é mais poderoso do que aparecer. Deus está dizendo hoje: não é isolamento, é incubação. Ele te colocou em silêncio não para te esconder, mas para te fortalecer. Porque aquilo que nasce no anonimato dura mais do que o que nasce sob aplausos. O que é forjado na intimidade com Deus permanece firme mesmo quando o vento sopra forte. Você pode não estar sendo visto agora, mas Deus está te exibindo diante do céu. Enquanto o mundo te esquece, o céu te prepara. E quando for o tempo certo, não antes, não depois, Deus te colocará no lugar que Ele prometeu, e ninguém poderá impedir. O isolamento ensina o valor da dependência. Há algo que só o silêncio ensina: o valor da dependência. Enquanto temos pessoas, conexões, recursos, tendemos a confiar nelas. Mas quando tudo isso é removido, só resta uma opção: depender totalmente de Deus. E é aí que o milagre acontece. É no momento em que você diz "eu não posso mais" que Deus diz "agora é comigo". Você se lembra de Elias na caverna? Ele queria desistir, achava que era o fim. Mas foi ali, quando o barulho cessou, que ele ouviu a voz suave de Deus dizendo: levanta-te, porque ainda há um caminho. Deus não aparece no barulho, Ele se revela no silêncio. E se hoje Ele te separou, é porque quer te ensinar a ouvir de novo. Ouvir o que realmente importa. Ouvir a voz que te chama pelo nome, e não pelos rótulos do mundo. Não tenha pressa de sair do lugar onde Deus está te moldando. Há pessoas tentando sair de desertos que Deus ainda está usando para moldar o caráter. Querem correr para a visibilidade antes de estarem prontos para o peso da promessa. Mas toda pressa gera perda. Lembra de Saul? Ele não esperou o tempo de Deus, quis antecipar o sacrifício, e perdeu o trono. Davi, por outro lado, esperou anos. Mesmo tendo sido ungido rei, ele continuou servindo, continuou tocando harpa, continuou sendo fiel. E por isso, quando chegou o tempo certo, ele reinou com sabedoria, humildade e graça. Aprenda com Davi: o isolamento é o teste que mede se você está pronto para o trono. Quem não aprende a servir no anonimato, não sabe reinar sob os holofotes. Por isso, não reclame do silêncio.
Use-o para crescer, amadurecer e se fortalecer. Porque o que Deus faz em secreto, ninguém pode apagar em público. O deserto prepara para o propósito, mas o propósito justifica o deserto. Você vai entender o porquê de tudo quando olhar para trás e perceber que nada foi em vão. Cada lágrima foi uma semente. Cada espera foi um treino. Cada não foi uma proteção. Deus estava te protegendo de lugares onde o seu coração ainda não estava pronto para estar. E o isolamento foi o tempo de Deus te ensinando a andar com Ele, e não com o aplauso das pessoas. Um dia, o que você chama hoje de tempo difícil será lembrado como o tempo mais precioso da sua vida. Porque foi nele que você mais cresceu espiritualmente. Foi nele que você aprendeu a depender, a confiar e a crer mesmo sem ver. O apóstolo Paulo escreveu algo em 2 Coríntios 4 verso 17 que resume tudo isso. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória. Percebe? O isolamento não é perda, é investimento. Deus está construindo algo eterno dentro de você. O céu está trabalhando em silêncio. Sabe aquele tempo em que parece que Deus não está fazendo nada? É exatamente quando Ele mais está agindo. Porque Deus não precisa fazer barulho para fazer milagres. Enquanto você ora, Ele trabalha. Enquanto você espera, Ele organiza. Enquanto você chora, Ele escreve novos caminhos. Nada está parado. O silêncio de Deus nunca é ausência, é ação invisível. Ele está movendo corações, abrindo portas, alinhando encontros e preparando respostas que farão sentido lá na frente. E quando o tempo do isolamento acabar, você vai sair diferente. Vai sair com autoridade, com fé fortalecida, com visão clara. Vai sair não apenas abençoado, mas preparado para abençoar outros. Conclusão: Deus não esqueceu de você. Se há uma mensagem que o Espírito Santo quer gravar no seu coração hoje, é esta: Deus não te esqueceu. Ele te separou porque te ama demais para te deixar viver uma vida comum. Ele te colocou no silêncio porque quer falar contigo de forma mais profunda. Ele te afastou de pessoas porque quer te aproximar de Deus. E quando tudo estiver pronto, Ele vai te apresentar ao mundo, não como alguém que foi esquecido, mas como alguém que foi moldado. Você não está parado, está sendo posicionado. Não está esquecido, está sendo preparado. Não está sendo punido, está sendo lapidado. E quando o tempo da promessa chegar, o próprio Deus te colocará em destaque. Por isso, permaneça firme. O isolamento pode até te esconder, mas jamais te anula. A preparação pode ser silenciosa, mas o resultado será visível. E todos verão que Deus nunca te abandonou, Ele só te separou para algo muito maior. Se esta mensagem falou ao seu coração, não saia sem agir. Inscreva-se agora no canal para continuar recebendo palavras que fortalecem sua fé. Deixe seu amém nos comentários, isso ajuda a espalhar a mensagem para outras pessoas que também precisam ouvir. Compartilhe este vídeo com alguém que esteja se sentindo esquecido ou sozinho. Você pode ser o canal de consolo que Deus vai usar hoje.